Jó capítulo 19, versículo de número 25, diz assim: porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Superação, o milagre da fé. A palavra superação, eu estava pesquisando, ela significa ultrapassar limites ou superar limites, mudança de situação de um lado para o outro, vencer a situação que está sendo desagradável. E em cima de um título como esse, você vai ver na Bíblia várias formas de superações. Você vai encontrar na Bíblia vários exemplos de pessoas que superaram desafios, superaram situações constrangedoras, superaram fases difíceis de serem ultrapassadas. Você vai encontrar na Bíblia de Gênesis até as cartas paulinas, Paulo falando sobre superações, situações difíceis que as pessoas se colocavam, como essa que foi cantada no hino agora, a situação de Mefibosete, que foi esquecido, lançado numa terra de esquecimento, mas muitos anos depois, já na sua fase adulta, Deus restituiu para ele aquilo que era do seu avô. Você vai encontrar na Bíblia muitas situações de superações. Nos evangelhos você vai encontrar o cego de Jericó, a viúva de Naim, você vai encontrar o paralítico de Betesda, a mulher do fluxo de sangue, várias situações. Mas em toda a Bíblia, você não encontra, fora Jesus, uma situação de superação como a de Jó. Jó, ele foi testado, foi provado nas 4 áreas da vida do ser humano, que pode ser provada, que é na sua área espiritual, na sua área financeira, na sua área física e na sua área emocional. Jó, ele foi provado em todas as áreas. A Bíblia diz que Jó era da terra de Uz, e ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então Jó, ele tinha uma característica, ele tinha características invejáveis de um homem que era diferente de qualquer outro homem. Era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem justo, temente a Deus e se desviava do mal. Então Jó, ele vivia uma vida tranquila. A Bíblia diz que Jó era o homem mais poderoso da terra, era o homem mais rico, era o homem que tinha mais posse na face da terra. Era um fazendeiro que tinha 4 negócios. Em todos os 4 negócios, ele era próspero em tudo. E a Bíblia diz que Deus proporcionou a ele uma riqueza tamanha. E junto com essa riqueza, Jó tinha uma família. A Bíblia diz que Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Quantos eu disse? 7 homens e 3 mulheres. E a Bíblia diz que constantemente Jó intercedia pelos seus filhos. A Bíblia diz que Jó colocava no seu coração um pensamento da seguinte maneira: vai que os meus filhos pecaram contra Deus. E a Bíblia diz que Jó levantava de madrugada para interceder e para orar pelos seus filhos e para sacrificar por conta dos pecados que provavelmente os seus filhos tinham cometido. Então a Bíblia diz, já nos dá um exemplo aqui de integridade, de preocupação. O homem que se levantava de madrugada para sacrificar e interceder pelos seus filhos, era um homem que tinha um pensamento diante de Deus, que queria o melhor para a sua família. Então nós tiramos Jó como um exemplo da palavra de Deus. Tanto é que um certo dia a Bíblia diz que Deus testifica de Jó para Satanás. A Bíblia diz que Satanás, junto com os anjos do Senhor, se apresenta diante de Deus. E Deus fala diretamente para Satanás e diz assim: tu viste o meu servo Jó, como é um homem íntegro, como ele não há ninguém, é um homem puro. A Bíblia diz que Jó
era um homem que Deus se agradava. E quando Deus testifica para Satanás a respeito de Jó, Satanás murmura e diz assim: mas também ele tem tudo, ele tem uma riqueza, ele tem uma família, tudo ele tem, e é por isso que ele é fiel. Mas a Bíblia diz que Deus fala para Satanás: olha, então vai, você tem a minha permissão de tocar em tudo, menos na vida dele. Você pode tocar nos seus bens, você pode tocar na sua família, você pode tocar em tudo, menos na vida dele, porque a vida dele pertence a mim. Outro exemplo que nós tiramos aqui da história de Jó, que Deus é quem guarda a nossa vida. Você pode perder tudo nessa vida, você pode perder tudo nessa matéria, mas a tua vida, só Deus que pode tirar. A tua vida, só Deus que pode extrair dessa terra. Hoje à tarde eu estava em um velório, em um cortejo fúnebre, em um sepultamento, e eu vi aquele homem deitado no caixão ali, eu vi aquele homem já sem vida, e eu comecei a pensar o seguinte: Deus é quem tem o controle da vida do ser humano. Deus sabe, os nossos dias estão contados sobre a terra. O teu dia, Deus já sabe o dia da tua partida para a eternidade. A importância é o que eu disse hoje à tarde, é como você vai partir, é de que maneira você vai para a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Então a Bíblia diz que Deus fala para Satanás: olha, toque em tudo que ele tem, menos na vida dele, porque a vida dele pertence a mim, a vida dele é minha, e eu cuido da vida dele. E a Bíblia diz que Satanás vai lá, faz com que Jó perca todos os seus bens, toda a sua fazenda. Os 4 empreendimentos de Jó vão à falência do dia para a noite. Os bois, os camelos, as ovelhas, todas são mortas juntamente com os servos, e sobram somente 3 servos para trazer a notícia para Jó. E a última notícia é que os seus filhos estavam festejando na casa do filho mais velho, e veio a vendaval, caiu a casa, e todos os 10 filhos morreram. Agora a notícia chega para Jó, e a Bíblia diz que Jó se lança em terra, rasga suas vestes e adora ao nome do Senhor, glorifica ao nome do Senhor, dizendo: Deus deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí começa uma história difícil até de assimilar e de absorver como isso. É difícil até você e eu nos colocarmos no lugar de Jó. Muita gente diz assim: ah, Senhor, me dá a paciência de Jó, eu quero ter a paciência de Jó, eu quero ter a fé de Jó. Mas para ter a paciência de Jó é necessário passar pelo que Jó passou. Para ter a fé de Jó é necessário passar pelo que Jó passou. E ninguém quer passar pelo que Jó passou. Ninguém se atreve a pedir uma prova como esta. Ninguém quer se sujeitar a tamanha dor, tamanho sofrimento como Jó passou. E a Bíblia diz no versículo 20 do capítulo 1: então Jó se levantou e rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o mais importante, em tudo isso não pecou, nem atribuiu a Deus falha alguma. Ou seja, tudo que Jó passou naquele momento, ele não disse: é culpa de Deus, Deus que permitiu isso, Deus que fez isso. Não, Jó tinha um entendimento de que Deus é o dono do ouro e da prata, ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Jó tinha esse entendimento de que Deus, com um sopro, ele destrói a terra, mas também
com sopro, Ele torna a existência e traz à existência aquilo que não existe, como diz a palavra de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, esta mensagem vai ao teu coração, essa mensagem vai transformar a tua vida, vai fazer com que você supere essa situação que você pode estar passando de tanta dificuldade. Deus é o dono da tua vida, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua alma, Ele sabe a tua necessidade e Ele suprirá aquilo que você precisa debaixo do sangue de Jesus. Aleluia. E quando Jó perde tudo, ele já está falido, não tem mais filhos, a situação dele é constrangedora totalmente. Aí Satanás aparece diante de Deus de novo, e Deus fala assim: olha, viu aí? Ele perdeu tudo, seus bens, os seus filhos, mas ele continua sendo fiel, ele continua me adorando. Onde é que a tua prova está te levando? Onde é que a prova que você passa está levando você? Está levando você a murmurar, a ficar mais distante de Deus, ou se aproximando ainda mais? A Bíblia diz que Jó, ele se lançou em terra, pôs a sua cabeça, rasgou as suas vestes e adorou o nome do Senhor. A convicção que ele tinha era tão grande, irmãos, que ao invés de ele se desesperar, não, ele adorou. No meio da prova, no meio da tribulação, o segredo é adorar a Deus, é colocar um hino lá no som bem alto e dizer: glória ao nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. A prova tem um começo, tem um meio, mas ela também tem um fim. Toda tribulação tem um começo, tem um meio, mas tem um fim. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração, que a minha aprovação, ela tem um fim, e toda aprovação é para que nós sejamos aprovados diante do sangue de Jesus. Aí Deus disse, aí Satanás: mas também ele tem saúde, ele tem saúde. Aí Deus disse: não, então vai lá, toca na saúde dele, menos da vida, porque a vida me pertence. Aí a Bíblia diz que Satanás vai lá e coloca as chagas por todo o corpo de Jó, dos pés à cabeça. Jó fica com as chagas, que chamamos de lepra. Ele deita no chão, pega um caco de telha e começa a se coçar. Começa a imaginar e entender a lamentação de Jó, irmãos. Agora Jó não tinha mais nada, nem saúde, para tentar trabalhar e absorver ou requerer do seu próprio trabalho o que ele perdeu. Muita gente até passa por dificuldades, mas tem saúde para recuperar os bens perdidos. Mas nem isso Jó ficou. Agora ele estava sem saúde, leproso, no chão, desprezado, porque ninguém chegava perto dele. Para dar comida tinha que empurrar. E agora Jó está sozinho. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo 9: a sua mulher disse: ainda tem a tua sinceridade com este Deus, amaldiçoa ele e morre logo. Muita gente incrimina a mulher de Jó, mas se coloque na posição dela. Você vê a pessoa que você ama, da noite para o dia, de um momento tão rápido, e do alto ao fundo do poço, e não ter mais como conseguir adquirir a sua própria vida. E com lamentação ela diz: olha, amaldiçoe Deus e morre. E aí ele responde: como falas uma louca mulher, tu és uma louca. Deus, ele tem o poder de dar, Deus, ele tem o poder de tirar. Ele diz assim: assim falas tu, recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Até a mulher dele disse para ele morrer logo. Olha o tamanho dessa prova, irmão. E às vezes nós passamos um momento tão assim,
simples, e a gente já quer jogar tudo pro alto. Ah, não aguento mais. Não aguento mais essa família. Não aguento mais esse emprego. Não aguento mais essa empresa. Ei, Deus sabe até onde você suporta. Deus não coloca aprovação maior do que você pode suportar. Se você está passando por isso agora, é porque Deus está vendo. Você vai suportar, vai chegar ao fim, e Deus vai te dar a vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jó era rico, agora ele não tem nada. A Bíblia diz que os seus amigos, olha só, eu vou fazer questão de ler. Os seus amigos começam a criticar ele. Os amigos, 3 amigos mais próximos de Jó, chegam para ele assim: por que tu está assim? A Bíblia diz que eles passam 3 dias lá lamentando a situação do seu amigo. E um deles fala assim: olha, confessa logo, tu pecou. E a pressão começa a vir na cabeça de Jó, irmãos. Coisa ruim é você se sentir pressionado. É você se sentir pressionado pelas pessoas que estão ao teu redor. Às vezes ninguém pode olhar para você, que você já acha que estão pressionando você. É uma situação tão difícil que a pessoa quer desaparecer, quer sumir do mapa, quer viajar para longe, não aguenta. Aí Jó está no ápice da sua angústia. Aí ele diz assim: até quando vocês vão entristecer a minha alma com essas palavras? Já 10 vezes vocês me envergonharam. Vergonha não tende contra mim. O coração de vocês estão duro. Embora haja eu na verdade, errado comigo ficará o meu erro. Se eu errei, a culpa é minha. Embora Jó tinha consciência que ele não tinha feito nada, mas ele respondeu: olha, se eu que pequei, está comigo. Não precisa me impressionar. Se deveras vos levantais contra mim e me arguís pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transformou, com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. Jó começa a dizer assim: eu estou orando, gente. Eu estou clamando, eu estou pedindo de Deus, mas Deus não me responde. Porque tem vezes, irmãos, que você grita, você chora, você clama, você se esparrama pelo chão, em dor, em pranto, e Deus só faz assim, ó. Não fala nada. A angústia é tão grande que a pessoa não sabe o que fazer. Pensa logo assim: será que eu estou em pecado? Porque Deus não fala nada. Aí ele diz assim: o meu caminho ele entrincheirou, e não posso passar. Nas minhas veredas pós trevas, da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça, quebrou-me de todos os lados, e eu me vou. Arrancou a minha esperança como uma árvore. Versículo 13: pois longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Olha o que Jó está dizendo. Aquelas pessoas que eram amigas estão me estranhando, me recusando. Os meus parentes me abandonaram. E aí, o que eu posso fazer? Como eu vou lidar com essa situação? E ele diz assim: até as crianças me desprezam e sorriem quando me vê. Meu Deus. Até aí, irmão, a vida de Jó não tinha sentido. Uma coisa triste, irmão, é quando você está numa situação difícil e as pessoas que você acha que vai contigo lá estender a mão, não vão nem te visitar, nem te ligam, nem mandam um zap. Aí você se sente desprezado.
o desprezo chegou na vida de Jó. O desprezo chegou na vida de Jó. Mas aí, sabe o que eu vejo, irmãos? O ápice da angústia levou Jó a acreditar no milagre da superação. A superação é um milagre que a fé nos traz. A superação é algo que nos faz transcender o entendimento humano. A superação e a fé é algo que faz nos ultrapassar a lógica, o raciocínio do homem. Porque quando Jó viu tudo isso e expressou essas palavras, até o versículo de número 24, no 25 ele diz assim: porque eu bem sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e com estes meus olhos eu ainda verei a Deus. A superação de Jó era uma certeza, irmãos, de que Deus mais uma vez olharia por ele. Quando ele diz assim: eu sei que Deus está vivo, e que Ele vai se levantar ao meu favor, e com esses meus olhos de carne, eu ainda vou ver Deus. Sabe o que Jó estava dizendo aí? Eu não estou esperando que lá na eternidade Deus me recompense, não. Eu estou esperando é que aqui na terra ainda Deus vai me honrar. Ainda os meus amigos e inimigos verão que há um Deus no céu que supra a necessidade daquele que é fiel. Sabe o que significa isso para você? Que Deus ainda fará algo na tua vida aqui nessa terra, porque Deus, Ele honra e glorifica o seu nome na vida da igreja. Isso é profético, tá, irmãos? Toma posse aí. Capítulo 42. E olha, o que eu acho interessante, irmãos, é que Jó nem conhecia Deus. Jó 42, versículo de número 5. Eu só sei de ti porque eu ouço falar, porque eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te conhecem. Jó disse assim: olha, eu só sabia de ti de ouvir falar, dos outros contarem: olha, Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele fez isso, fez aquilo, mas agora eu te conheço com os meus próprios olhos. Às vezes, a provação que você está passando não é para te destruir, não é para te derrotar, não é para fazer você ser esquecido, é para que você conheça que há um Deus que traz à existência aquilo que não existe, que há um Deus que tem o poder de fazer muito mais além do que você pede, do que você pensa, do que você imagina, que há um Deus do céu, que é o Deus protetor e que te guarda na hora da angústia. No vale da sombra da morte você pode passar, mas Deus está te protegendo, Deus está guardando a tua casa, Deus está guardando a tua família, e Deus vai guardar você ainda mais. E a Bíblia diz, 42:10 do livro de Jó: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Versículo 12: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 10.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhos. Deus, irmãos, conservou Jó em vida, só para te falar isso nessa noite, que é um Deus que vira o cativeiro, é um Deus que vira a página, é um Deus que transforma a vida do homem, que tira o homem do monturo e coloca em lugar de príncipe, é um homem que tira o homem das trevas e bota na luz eterna de Deus. A Bíblia diz que Deus deu a Jó o dobro, tudo quanto antes ele possuía. Mas pastor, Jó tinha 10 filhos,
E porque ele só teve 10, não era 20? Eu te pergunto, os 10 que morreram deixaram de ser filho dele? Não. Então agora Jó tem 20 filhos. 10 na eternidade e 10 com ele, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Deus fez com que Jó superasse através da fé, através da confiança, através da esperança. Para encerrar, então morreu Jó, velho e farto de dias. Olha o que a Bíblia diz no último versículo do livro de Jó: e morreu Jó, velho e farto de dias. Ou seja, ele ainda usufruiu muito da situação dele, ainda viveu muito dos bens que Deus lhe deu, da família que Deus lhe deu. Eu quero profetizar, levanta a tua mão agora aí, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família, que você vai viver farto de dias, que você vai viver farto de dias. A Bíblia diz que Jó foi abençoado, até a 4ª geração dele foi abençoado por conta dele. Você, o teu filho, o teu neto e o teu bisneto vai ser abençoado sim. Vai receber a bênção de Deus? Vai sim, porque Deus é quem honra por aqueles que são fiéis a eles, por aquele que é honesto, por aquele que é reto. E eu profetizo sobre você a bênção do Senhor. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores. A bênção do Senhor, ela enriquece, e não é só riqueza material, não, é espiritual, é no amor, no sentimento, é na saúde. Deus é poderoso, irmão, para fazer o milagre acontecer na tua vida. Fique de pé.